Olá pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, aqui do Orientação no Alto, e esse é o nosso Céu da Semana. Agora para a semana do dia 7 ao dia 14 de junho de 2026, a gente vai falar sobre os principais pontos de movimentação astrológica e os potenciais eventos, tanto a nível pessoal quanto a nível mundial. Mas antes a gente vai dar uma revisadinha no que aconteceu na semana passada. Vocês já devem conhecer o termo astrocartografia. É um termo muito utilizado na astrologia para descrever uma técnica astrológica que envolve a observação da relocação do seu mapa dentro do potencial de angularidade de alguns planetas. Talvez vocês já tenham visto um mapinha como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele está amplamente disponível em vários sites e softwares de astrologia, justamente com esse nome, astrocartografia. Então é bem interessante porque, inclusive, tem vídeos aqui no canal onde a gente fala sobre essa técnica, explicando também o potencial de manifestação, que nem sempre uma linha de um benéfico vai ser benéfica, depende de cada caso, de cada mapa. Enfim, ela é uma técnica muito útil e muito interessante, que pode ser aplicada tanto ao mapa natal quanto ao mapa de alguma revolução planetária, um mapa progredido. Enfim, é uma técnica que vem sendo estudada, debatida e utilizada desde a década de 70. Só que o que está acontecendo, gente? Esse termo, astrocartografia, foi registrado na França como uma marca registrada, ou seja, impedindo outros profissionais, softwares, estudantes de utilizar esse termo, e agora ela está se encaminhando para toda a União Europeia. Pois é, gente. Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Eu tô aqui no site da The Astrological Association, que é um site de uma associação astrológica da União Europeia, e eles têm uma carta aqui muito interessante, onde eles explicam, né, que chamou a atenção da associação, que alguns passos foram tomados em relação ao registro do termo astrocartography, no termo em inglês, no caso, né, por toda a União Europeia. É um termo que foi começado a ser colocado, preenchido ali no dia 12 de dezembro de 2025 e ainda está pendente, tá? Mas foi aprovado na França no dia 14 de novembro de 2025, mas a aplicação, gente, ela veio do dia 4 de julho de 2025, ou seja, foi poucos dias antes do Urano entrar no signo de Gêmeos. Não sei se vocês estão lembrando, mas atualmente a gente está tendo uma grande movimentação de planetas geracionais em signos de ar. O Plutão, que entrou em Aquário, e o Urano, que entrou definitivamente em Gêmeos agora no ano de 2026. Mas a primeira aparição dele não foi agora nesse ano, e foi então essa época de 2025. Se eu não me engano, foi no dia 7 de julho de 2025. Eu posso até mostrar para vocês depois. Isso configura uma relação muito mais etérea. Eu havia comentado a respeito da hipervigilância, né? Dessa coisa de todo mundo sabendo de tudo o tempo todo, maior número de câmeras, maior busca por segurança, por registros, né? Toda essa relação também de traduções instantâneas, momentâneas ali para o ato, para que as pessoas do mundo inteiro possam se comunicar, enfim, uma série de possibilidades de manifestação. E essa relação de registro de algumas palavras clássicas, atemporais, de domínio público, também estão sendo ameaçadas. Talvez esse seja um primeiro passo para que essa relação de registro seja totalmente revista. Os astrólogos do mundo inteiro estão então fazendo essa movimentação para que isso não ocorra, até porque a senhora que registrou essa palavra, esse termo, ela já está indo atrás de pessoas que utilizam o termo astrocartografia, tanto no inglês quanto no francês, para que a pessoa pare de utilizar. No começo a gente até achou que era alguma piada, né, até porque a gente pode usar, talvez ali astrocartologia, ou talvez cartoastrologia, ou mapoastrologia, alguma coisa assim. Mas não, gente, é um termo que, enfim, está em diversos softwares, sites e estudos e livros, então retirar de tudo isso é uma coisa um tanto quanto
atípica, né, para se dizer no mínimo de uma forma bem amenizada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link para que vocês possam acessar e ajudar a gente a tornar esse termo de domínio público, porque não é justo que somente uma pessoa utilize algo que foi desenvolvido na década de 70 e que nem mesmo o autor registrou, teve esse interesse em registrar. Até porque quando a gente descobre uma nova técnica, desenvolve uma nova técnica, é justamente para que a vida das pessoas sejam facilitadas e não complicadas. Então, a astrologia, ela vem sendo utilizada desde os primórdios da humanidade. Gente, essa é a carta, basicamente. Atualmente ela está em 12.104 assinaturas. O objetivo aqui está marcando 12.500, mas eu acho que eles vão aumentando. Quanto mais assinatura, gente, melhor, tá? Mesmo que você não tenha nada a ver com o que está acontecendo lá, é justamente para que não aconteça aqui. Eu assinei quando estava em 5.000 assinaturas e tô recomendando e compartilhando para que mais pessoas possam conhecer o que está acontecendo e também assinar. É muito simples, se você não sabe inglês, aqui seu primeiro nome, seu sobrenome, seu e-mail, o endereço da sua rua, você coloca a rua, tá bom já, a cidade, o país e o seu código postal, tá? E aí você clica aqui nessa opção, né, para aceitar nos termos de serviço e assina a petição. Esses dados, gente, eles ficam somente para validar de que você é uma pessoa real e uma pessoa única, ok? Para que evite confusão dizendo que é robô, que foi feito automaticamente, que é a mesma pessoa que está fazendo várias assinaturas, entendeu? É somente com essa finalidade. É confiável e realmente, gente, vocês podem pesquisar o que eu tô falando, porque é verdade, gente, isso aconteceu. Eu não vou aqui abrir a público o nome da pessoa que fez isso e não vou passar mais informações, mas tem mais informações num canalzinho de mensagens, aquele do aviãozinho branco com fundo azul. Vocês vão encontrar o link para acessar esse canal aqui no perfil do meu canal do YouTube. Tá? Então tem que entrar aqui no meu perfil, vai ter uma série de links e lá vai estar o Sanctorum Astrologium, onde eu passo informações sobre astrologia de uma forma que eu não tenho como passar aqui a público, né? Porque essa é uma plataforma livre, então tem alguns assuntos um pouco mais reservados, e por lá também vocês sabem de lançamento de vídeos novos e algumas outras notícias como essa, né, gente? Que demorou para sair aqui no Brasil. Só tem mais uma outra astróloga comentando, que é a Celisa Beringer. Gente, é basicamente isso mesmo que eu vi. Como eu tenho muitos astrólogos de fora nas minhas redes sociais, eu acabo acompanhando as novidades, inclusive novidades de técnica, de conteúdo, outros pontos de vista, e trago aqui para vocês em português. Tanto que diversas vezes eu recebo comentários de pessoas que reconhecem isso, eu fico muitíssimo feliz, porque realmente eu acho riquíssimo essa possibilidade de compartilhar conteúdo com vocês. Então eu trago as novidades, me atualizo, busco mais conhecimento, além do conteúdo que a gente tem aqui no Brasil. E é isso, gente, que coisa mais impressionante, né? E esse assunto surgiu agora, enquanto a gente tá com essa configuração de excesso de planetas no signo de Gêmeos, então foi ali alguns dias já, né? Foi mais ou menos próximo da lua cheia que ocorreu aqui no signo de Sagitário e que foi uma lua nova a 26 de Touro. Lembra que eu falei da lua nova que foi em cima de Algol? A gente teve a lua nova que foi em cima de Algol e a lua cheia que já se ocorreu aqui no signo de Sagitário. Então Mercúrio ainda estava aqui no signo de Gêmeos e eu vou mostrar para vocês como é que estava o céu no dia do primeiro registro, no dia 4 de julho de 2025. Aqui no dia 6, 5, 4. Ó, tava com a conjunção de Vênus e Urano a 29 do signo de Touro. Realmente aqui a gente vai ter a oposição com Toliman, que é uma estrela que ela tem uma sede de poder muito exacerbada, em que ela passa por cima de qualquer lei e ordem para obter poder e controle.
Saturno com o Netuno já estavam aqui no signo de Áries, embora eles não tivessem feito a conjunção. Lembra que eles entraram um pouquinho, depois voltaram, para só então, em meados desse ano de 2026, se eu não me engano foi março mesmo, que eles fizeram a conjunção por ali. E observem só, 5, 6, 7 de julho. Dia 7 de julho, então, o Urano entrou no signo de Gêmeos. Foi logo depois. E aí ele já estava fazendo aspecto com Saturno, fazendo aspecto de trígono com Plutão, que estava retrógrado, e agora, inclusive, o Plutão está retrógrado de novo, né? Então, é bem interessante essa movimentação, e a gente tem que realmente já colocar um fim nisso antes que mais pessoas inventem de registrar termos que deveriam estar em domínio público, né? Vamos combinar que é uma coisa que, tipo, vou registrar o Sol. Não, Sol é só meu. Imagina, gente, se o Guilherme de Cali, todo respeito ao trabalho dele, ele tem um título do trabalho dele como Nó do Norte Astrologia. Ele trabalha com astrologia tradicional. Imagina se ele inventa assim, ninguém mais pode falar Nó do Norte porque eu que inventei a palavra Nó do Norte. Aí a gente vai ter que inventar ali fone de ouvido, vamos ter que falar só a cabeça do dragão, né? Ou vamos ter que falar, sei lá, o nome védico dele. Imagina só. Ou se de repente o Célio Barros, que utiliza astrologia tradicional. Não, astrologia tradicional fui eu que inventei. É só eu que posso usar esse nome aqui. Astrologia tradicional sou eu. Ninguém mais pode falar que está ensinando astrologia tradicional, porque só eu que ensino astrologia tradicional. Então, assim, gente, é sem cabimentos algo nesse nível, entendeu? Não tem como. Não, agora eu vou registrar a Lua, então somente eu posso falar da Lua, entendeu? É mais ou menos dentro desse princípio. Ou revolução solar. Não, revolução solar é uma técnica minha, eu sou especialista em revolução solar. Agora é a revolução solar da Amanda Revolução Solar Astrologia. E ninguém mais pode utilizar essa técnica com esse nome. Vocês vão ter que falar, sei lá, aniversário astral, vão ter que falar outra coisa. Se virem aí, porque revolução solar, que é um termo conhecido, eu registrei, agora é meu. Então, assim, para vocês terem uma ideia de a que passo que anda. Uma técnica dos anos 70, em que inclusive a senhora que registrou devia ter, sei lá, 7 anos de idade quando isso aconteceu, né? Pela média de cálculo que as pessoas fizeram. E agora tá querendo clamar uma autoridade sobre o assunto. Esse é um assunto muito importante, então, por favor, lembrem-se que o link tá aqui na descrição do vídeo. Vocês podem clicar, ler tudo certinho, pesquisar por vocês mesmos e, se possível, gente, assina e ajuda a gente aí, porque imagina se de repente eu até brinquei, falei, vocês podem usar a astrologia com a astrocartografia com um F, tá? Não precisa do PH não, eu empresto para vocês no português. Mas eu não vou fazer uma piada, porque é sem cabimento. Então, desses assuntos importantes que ocorreram na lua cheia, que foi no dia 31 de maio de 2025 para o dia 1º de junho de 2026, também ocorreram alguns avistamentos, né? Então a gente também teve essa movimentação de um compartilhar de informações sobre algo que há muito tempo é debatido e volta e meia acontecem esses avistamentos, mas nós teremos uma grande revelação pelo que estão anunciando ali na América do Norte, né, o principal país, inclusive com o lançamento de um filme, que será em julho, se eu não me engano. Achei no começo que era uma piada, era brincadeira, que, de novo, né, volta e meia alguém fala que viu alguma coisa, não viu nada, mas já tem muitos especialistas no assunto que foram até lá no Paraná para estudar o evento, as aparições, e eu achei bem também interessante. Vou colocar aqui para vocês lembrarem, a lua cheia ocorreu mais ou menos aqui, ó, dia 31 de maio, tá? Foi
a 9 para 10 graus de Gêmeos e Sagitário, e a lua cheia ela sempre está expondo os assuntos da lua nova. E a lua nova foi aqui a quase 26 graus do signo de Touro. Eu falei que seria uma lua cheia bem intensa e de fato foi, né, gente? Bem complicado. E os assuntos do decorrer dessa próxima semana, né, do dia 1º até agora, que eu tô gravando no dia 6 de junho, são alguns assuntos já da próxima lunação, porque depois do ápice, que ocorre na lua cheia, os assuntos da lua nova eles já começam a surgir. E eu havia comentado para vocês no céu do mês de junho que a gente teria uma lua nova bem densa e bem escura, onde nenhum planeta estaria acima da linha do horizonte, ocorrendo aqui a 24 graus e 3 minutos do signo de Gêmeos. Vai ser no dia 14 de junho de 2026, ou seja, será no próximo domingo, tá, gente? É uma lua nova que vai fazer oposição com a lua negra, também conhecida como Lilith. Vou deixar vinculado para você aqui no vídeo no canto superior direito, para que vocês possam se inteirar do assunto, do que representa esse cálculo na astrologia. É um ponto, né? Não é uma figura física, é um cálculo feito com base num apogeu lunar, onde a gente vai ter como se fosse um vórtex de falta de luminosidade ali, da elíptica da Lua. É uma coisa bem densa mesmo, e até mesmo o nome pelo qual foi batizado esse ponto também envolve um mito de criatura muito pesada. Os assuntos que surgem são relacionados ao contrário da maternidade, o ato de distorção de pessoas pequenas, a aversão à gestação, então algumas complicações ali nesse sentido. E durante essa semana, a gente teve alguns assuntos em evidência com as mulheres. Imagine como é que vai ser nessa próxima semana e no ápice que vai ser a lua cheia, gente. Deus que nos socorra. Então, recapitulando para vocês o que ocorreu. Teve aquela mulher que recebeu um perdão da juíza depois de ter feito um ato muito sério em relação à própria prole dela. Teve também, é claro, algo que chamou muito mais a atenção da mídia, até com um tom de comédia, que foi a mulher de 37 anos que fingia que tinha 14, 15, sei lá, e fez uma família cuidar dela. A gente dá risada, mas imagina, gente, que desesperador. Graças a Deus ninguém se feriu, tá todo mundo bem, né? Mas é uma mulher que já havia dado golpes, inclusive em Nova Iguaçu, mas tem passagem por São Paulo, por Minas, por vários outros estados, sempre com a mesma ladainha. Ela falava que era uma criança, que tinha tomado hormônios e tinha passado por situações muito desagradáveis na infância dela e que estava fugindo. E aí uma família acolhe, ela fala: não posso ir para a escola, vão me mandar de volta para o meu pai, né, e faz aquele show. E eu fiquei tentando entender ali, mas é muito interessante como existem pessoas realmente inocentes e vulneráveis emocionalmente. Então, a gente precisa sempre, claro, ser bondosos, mas também espertos. Então, prestem bastante atenção. Então, tivemos essa situação. E, é claro, a mulher que foi nomeada prefeita do dicastério do Vaticano, né, para comunicação, mas, gente, lembrando que é do Estado do Vaticano, não foi o Papa, foi o Estado do Vaticano. Mas isso já abre uma porta gigantesca, porque não houve antes uma nomeação formalizada dessa forma, de uma mulher sendo responsável por tudo isso. Então também deu o que falar. Então a lua negra, gente, é a lua, os assuntos da lua, lua mulher, feminino, maternidade, pessoas pequenas, tem todo esse processo aqui. Os assuntos são distorcidos, são realmente sem possibilidade de visibilidade com clareza do que está acontecendo. Para finalizar de notícias em relação a isso, nós tivemos também algumas restrições aqui no Brasil na legislação do que cabe à interrupção da gestação por parte de menores.
Então agora é fundamental que tenha autorização dos responsáveis, que seja realmente feito ou não feito, toda essa situação. Por um lado, é uma coisa positiva, até porque a pessoa em questão, né, que está ali dentro desse processo de gestação, ela está no momento vulnerável, então é importante que tenham pessoas para zelar por ela, que sejam responsáveis e cientes do que está acontecendo, por primeiro estar passando por uma situação bem desafiadora, depois a relação hormonal por essa situação e depois porque pelo próprio fato biológico de não ter uma formação cerebral completa, porque ela só se completa depois dos 25 anos de idade. Pode reparar, gente, a gente antes dos 25, eu parecia uma ameba. Eu olho para as coisas que eu fiz antes dos 25 e falo: "Meu Deus do céu". Tinha um parafuso faltando, tinha um parafuso faltando. Foi colocado ali um empecilho, né, para que não ocorra de uma forma imprudente essa situação. Mas eu acredito que o desdobrar de tudo isso até a lua cheia seja bem diferente, tá? Então, se a lua nova ainda vai ocorrer no dia 14 de junho, e essa situação ocorreu durante essa semana, do dia 1º ao dia 6 de junho, então tem muita água para rolar. Está dentro desse assunto, pertence a essa lunação, já é um sintoma dela, porém o favorecimento aqui da lua negra está maior e a gente vê pela própria relação de perdão de situações desumanas. Então eu não acho que seja realmente uma vitória em relação à preservação da vida humana. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então eu estou gravando aqui no dia 6 de junho, atualmente a lua está no finalzinho do signo de Aquário. Nós teremos uma conjunção muito bonita aqui no final do signo de Câncer, é a conjunção de Vênus e de Júpiter. Isso é bem bonito porque são dois benéficos, né? E o Júpiter está em domicílio e a Vênus está peregrina. Então é muito interessante observar que há muitos astrólogos comentando sobre o benefício dessa conjunção, que ela vai se dar exatamente no dia 9 de junho, na terça-feira. Porém, gente, eu acredito que seja mais interessante o dia 8 de junho, um pouco antes da conjunção, justamente por conta da Lua fazendo um trígono com esses dois planetas e ainda trazendo uma recepção tanto para Vênus quanto para o Júpiter. Então a Vênus, ela é chamada de madrinha do céu, a pequena benéfica. Ela traz benefícios, boa sorte e fortuna por onde quer que ela passe. E o Júpiter é chamado de o grande benéfico, o padrinho do céu, que também traz benefícios e grandes fortunas por onde ele está passando. Eu aviso sempre vocês, né, principalmente da movimentação do Júpiter, que a partir do finalzinho, último dia de junho, ele vai entrar no signo de Leão, então ele vai começar a trazer benefícios para onde você tem Leão no seu mapa astrológico. É claro que se tiver angular é muito melhor, se tiver numa casa inativa que não aspecte o ascendente, ele talvez não traga assim necessariamente tantos bendes de muitas coisas. Mas existe uma técnica na astrologia que se chama astrologia eletiva, onde a gente escolhe uma data para fazer alguma coisa, seja um lançamento, seja o início de algo, seja uma viagem, uma cirurgia, enfim, uma série de coisas. E amuletos também, algumas pessoas fazem amuletos, tá? Que pegam, capturam ali a configuração astrológica. Só que, gente, é bonitinho isso aqui, sim, é lindo, maravilhoso, tá? Inclusive esse trígono aqui com a lua, né? A lua ela dá uma acentuação mais fina para o que está acontecendo. E além de um trígono, ela tá dando tanto domicílio para o Júpiter, porque o signo de Peixes ele dá domicílio para o Júpiter, quanto exaltação para Vênus, porque a Vênus fica exaltada no signo de Peixes. Então reforça essa manifestação positiva, fora que é uma conjunção aplicativa. Então é algo que está se aproximando de ocorrer, né? É muito mais bonitinho isso. Só que para fazer algum tipo de lançamento, a gente tem que levar em consideração o seu próprio mapa, a sinastria com a data em questão. A gente vai ver que a gente tem um Marte no signo de Touro, que não é muito interessante. A gente tem um Mercúrio quadrando Saturno, um Mercúrio que não está em dignidade. Então, sim, para situações relacionadas a
estética, a caridade, a algo de lazer, uma coisa um pouco mais sem pressa, sem uma necessidade de uma formalização, realmente é uma configuração muito benéfica. Então depende do que você está querendo fazer, tá? Não resolva, sei lá, iniciar um namoro ou fazer o dia do seu casamento, um pedido super especial, e aí você vai ver, sei lá, esse Marte tá quadrando o Mercúrio de um com o Sol de outro, entendeu? Alguma coisa assim. Ou de repente tem isso aqui tá caindo lá na tua casa 12, então tá nem fazendo nada na tua vida, sabe? Umas coisas assim que depende muito de muita coisa, mas é bonitinho, é interessante observar essa configuração, esse detalhezinho. Então, continuando aqui, isso não é uma configuração de que, ah, nossa, que lindo que vai ser esse dia, tá? Não necessariamente. Porque a gente tem que lembrar que é uma alunação, inclusive, tem isso, tá? Nunca é um posicionamento isolado, é sempre um conjunto. Então, essa lua que tá vindo aqui, ela tá saindo de uma lua cheia, que foi a lua nova de Algol, e ela tá se encaminhando por uma lua nova que vai ser oposta à lua negra. Então, assim, tá saindo de um sufoco para entrar em outro, entendeu? Não é uma simples lua em peixes, é uma lua em peixes que tá entre a lança e a espada. É uma coisa, assim, bem complexa. De qualquer forma, essa lua, ela vai se encaminhar do signo de Peixes, que é a quadratura, inclusive, com o Sol, né? Mudança de tempo, mudança de clima. Ela tá minguando, ou seja, ela tá se recolhendo, tá já se prontificando para os próximos assuntos. Ela entra no signo de Áries no dia 9 de junho, onde vai ocorrer então a conjunção exata do Júpiter e da Vênus. Lembrando, nossa, eu vou fazer um amuleto, aí você pega o material errado, usa o horário errado, ou ainda pega uma estrela maléfica no ascendente, tá pegando esse Marte em Touro junto. Então, gente, é uma coisa que exige realmente um estudo bem mais amplo do que simplesmente um posicionamento isolado. Depois, no dia 10 de junho, quarta-feira, a Lua segue pelo signo de Áries. Lembrando que aqui no final de Áries a gente ainda tem a Áries a 25 e 48, o Quirón já se afastou dela e está quase entrando no signo de Touro, onde ele vai passar rapidinho e já vai ficar retrógrado. O Quirón traz uma ferida, um problema, uma dificuldade, principalmente no quesito de saúde. Então, se você tem algo vital, bem ali a 0 graus de Touro ou Escorpião, ou Leão ou Aquário, pode ser que manifeste alguma situação de saúde. É importantíssimo prestar atenção, fazer um check-up, ver como é que tá. No dia 11 de junho, a Lua entra no signo de Touro, já balsâmica, né? Já tá praticamente nova. No dia dos namorados, no dia 12, ela vai estar bem pertinho, vai passar pelo Marte, que vai estar já a 18h20 do signo de Touro. Então, para o dia dos namorados, gente, não tem uma configuração particular específica. A tendência é que seja realmente bem calmo e bem brando. Até porque é uma lua nova, os assuntos dificilmente ocorrem exatamente na lua nova, ela tá balsâmica, né, tá escura. Evite só realmente coisas muito intensas, né, essas coisas, porque realmente não tá numa lua cheia, não tá aquela coisa de tudo à flor da pele, ela tá bem mais introspectiva, reflexiva. Só não pensa abobrinha, tá, gente? Por favor, não pensa abobrinha. No dia 13 de junho, ela entra no signo de Gêmeos. E no dia 14, então, quase na virada do dia, nós temos a lua nova, às 23h54 do horário de Brasília. Então, durante os dias 8, principalmente, que vai ser a quadratura, a tendência é que acentue já alguns assuntos, algumas notícias. E aí, para a próxima semana, depois do dia 14, começa uma manifestação ainda mais intensa dos assuntos dessa lua, principalmente aqui no Brasil, porque essa configuração de somente a lua negra angular no alto do mapa se dá pelo horário de Brasília. Aqui para América do Sul, no geral, vai ficar mais próximo, né? Talvez em algumas regiões dos Estados Unidos também a gente consiga essa configuração, mas ela fica mais acentuada no horário de Brasília. Então, por exemplo, do outro lado do mundo, no Japão, inclusive, a gente pode usar a astrocartografia para isso, olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, com Sol e Lua no meio do céu, a gente vai passar aqui pela Rússia, pelo Japão, o outro lado do mundo, né, o Japão.
e pela Austrália. Então, a lua nova vai ocorrer no meio do céu, então a lua negra vai ficar no fundo do céu. Tá entendendo? Que interessante que é, né? Enquanto que aqui no Brasil, a lua nova tá no fundo do céu e a lua negra tá no meio do céu, então é o contrário. Isso é fascinante, muito fantástico. Então, aqui é quase meia-noite, lá é quase meio-dia, né? Se a gente olha, por exemplo, para Lima, no Peru, nós temos uma lua nova já na casa 5 e a lua negra na cúspide entrando ali para casa 11. Completamente diferente. Enquanto isso, Marte é que está no fundo do céu. Então, bem diferente mesmo, tá vendo? Então, é muito importante a gente levar em consideração quando a gente vai fazer uma eletiva também o local. E o que significa a lua nova para cá, para o Brasil, não vai ser a mesma coisa do que para qualquer outro lugar do mundo. Então, para essa semana, provavelmente a gente tenha o desenrolar desses assuntos. Um pouco mais brando, talvez, porque é uma lua minguante, uma lua que está se recolhendo, pode ser que seja algo mais nos bastidores e que a gente só realmente veja mais notícias e manifestações lá para o final de junho, quando a gente tiver a lua cheia dessa lua nova aqui, essa que vai ser lá no signo de Câncer Capricórnio, aqui dia 29 de junho de 2026. Inclusive vai ser uma lua cheia quadrando o Saturno. Provavelmente vai ser uma cobrança de responsabilidade, mas a lua não está favorável ainda, por mais que o sol esteja dando dignidade para ela. Realmente, o assunto de pessoas pequenas, gestação, esse potencial todo aí fica em evidência de novo. Até lá, o Quirón já vai ter entrado no signo de Touro e o Mercúrio vai estacionar. Então, eu já vou adiantar para vocês que o mês de julho inteiro teremos o Mercúrio retrógrado. Ele vai voltar, gente, até o grau 16 do signo de Câncer. Isso é muito importante porque ele vai passar a primeira vez no grau 16 essa semana agora, no dia 13 de junho, um dia depois dos Dias dos Namorados. Então quer dizer que se você fizer algo no Dia dos Namorados, um dia depois, como uma compra muito importante, uma baita de uma atualização, uma negociação, um contrato, alguma coisa que não seja comum. Vou fazer um contrato numa escola de idiomas. Pô, todo mundo faz toda hora, não é uma coisa única e exclusiva para um caso, né? Todo mundo compra um ferro de passar e uma bicicleta na loja específica, mas eu falo de escolher especificamente depois do dia 13 de junho, a tendência é que seja revisto lá para agosto. Sim, meus queridos, lá para agosto. Por quê? O Mercúrio ele vai caminhar pelo signo de Câncer até o grau 26 e 13, que será no dia 28 de junho. Aí ele vai voltar até aqui 16 e 19, mais ou menos, que será no dia 24 de julho. Aí ele vai ficar direto e só vai realmente cruzar esse ponto final aqui no dia 7 de agosto. Então, gente, é algo bem complexo. Já resumindo para vocês, tá? Já adiantando para vocês, no mês de julho vai ser complicado. A gente vai ter a maior aproximação dos geracionais, Plutão, Netuno e Urano em aspectos. Eles vão ficar ali numa órbita de poucos minutos de distância. E aí a gente tem o Mercúrio retrógrado, Plutão retrógrado, Netuno vai estar retrógrado também, somente o Urano é que vai estar direto. Então, mês de julho, gente, vai estar intenso. Já ativa as notificações aqui do canal para não perder nenhum vídeo, porque vai ter um específico já adiantando para vocês sobre essa questão do Mercúrio. Então, vocês já estão sabendo que essa é a última semana para se preparar, gente. Instalar chuveiro, manutenção geral de coisas, a não ser que tenha realmente uma emergência depois desse período, mas o ideal é não fazer nenhum tipo de coisa que você pode esperar para agosto. Porque a tendência é que, fiz uma instalação de uma tomada, aí em julho ela vai começar a dar o mesmo problema, ou fez alguma coisa que não ficou tão boa, vai ter que refazer, comprei uma coisa e não era aquilo, veio errado, enfim, coisas assim. O de sempre, né, gente? O de sempre. A gente já sabe, em todo Mercúrio retrógrado é a mesma coisa. Óbvio, gente, não precisa parar de viver, mas é importantíssimo começar a prestar muito mais atenção. Lembrem-se, se Paz estiver disponível para auxiliar meu trabalho, não sei se começou a aparecer para vocês vídeos de 15, 20 anos atrás aqui na plataforma. Isso significa, gente, que o algoritmo mudou de novo
e que os meus vídeos que tinham 1000 e tantas visualizações estão com 200, 300 visualizações. Pois é, porque ele realmente não entrega. Então ativa as notificações, gente. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, um like, um comentário. Auxilia bastante, porque a plataforma ela é sazonal, então eu acho que a cada 3 meses ela dá uma dessa e começa a aparecer vídeos lá de, sei lá, 1000 anos atrás, e os novos que eu acabo lançando não aparecem para vocês. Deixem sugestões também de outros vídeos, outros conteúdos, outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu trago para vocês, sempre anotando as sugestões. Para mais informações sobre consultas, aulas, meu contato está aqui na descrição do vídeo. É muito importante, se você tem ali alguma configuração que esteja pegando o seu mapa, que você esteja atualizado. Então, se você tem algo nos graus onde vai ser a lua nova, a lua cheia, que eu falei, né, 24 de Gêmeos, Sagitário, ou 9, 10 de Câncer, Capricórnio, que a gente também tem os geracionais passando por... E vai pegar praticamente o zodíaco inteiro. Nós teremos o grau 4 de Gêmeos, então, consequentemente, Sagitário, Virgem e Peixes. O grau 4 de Aquário com Plutão, então, consequentemente, Escorpião, Leão e Touro. E teremos o grau 4 com o Netuno, aqui em Áries, pegando os cardinais. Áries, Libra, Capricórnio e Câncer. Todo mundo sambando aqui, né, no grau 4, que pegando aspecto com os geracionais. Então, é muita coisa acontecendo, muita mudança forte. Para conhecer melhor os graus do seu mapa, tem um curso aqui chamado Astrologia Ágil, um curso bem rapidinho, onde eu ensino a fazer uma identificação geral do seu próprio mapa, fazer uma breve leitura e interpretação, tem cálculo de mentalidade, cálculo de temperamento. Então você tem essa autonomia de identificar os próprios graus, e todo o céu da semana você vai conseguir acompanhar de uma forma muito mais tranquila, sabendo identificar o que está acontecendo. Mas para uma análise profissional, tem meu contato aqui na descrição do vídeo, é só mandar uma mensagem que eu explico como que a consulta funciona, vai ser uma alegria poder te atender. Agora sim, gente, vou ficando por aqui, tenha uma excelente e abençoada semana, até a próxima!